Muito boa tarde a você que acompanha a Infomoney TV. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política e mercados aqui do Infomoney. Está começando mais um Conexão Brasília com a análise política da semana. Você já deve estar acostumado com discussões jurídicas no Conexão Brasília nas últimas semanas, né? O direito tem roubado a cena do debate político já há bastante tempo. Essa semana vamos discutir tanto a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de tirar das mãos do juiz federal Sérgio Moro processo a delação do Odebrecht, no que diz respeito ao ex-presidente Lula, como também a questão da delação premiada de Antônio Palocci e as implicações políticas com tudo isso, a candidatura de Joaquim Barbosa, enfim. Para me ajudar nessa transmissão, vamos receber com todo prazer aqui Paulo Gama, analista político da XP Investimentos, Rubens Gleiser, que é professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas e é coordenador também do Supremo em Pauta, e aqui Conrado Gontijo, que é professor de Direito Penal do IDP daqui de São Paulo. Obrigado a todos aí pela participação. Vou começar com o Conrado. Qual é o significado, em termos jurídicos, da decisão da segunda turma do Supremo de tirar das mãos do juiz federal Sérgio Moro a delação da Odebrecht e qual o alcance dessa decisão? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você, Marcos, pelo convite, cumprimentar o professor Rubens e o Paulo e agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês algumas ideias sobre esse assunto. Na verdade, esse talvez tenha sido o tema mais discutido ao longo da semana. Hoje começa a dividir um pouco espaço com a questão da delação do Antônio Palocci. Essa decisão, na verdade, ela segue uma orientação que o Supremo havia tomado em 2015, no sentido de que a competência do juiz Sérgio Moro para o exame de assuntos relacionados à Operação Lava Jato deve se restringir àqueles procedimentos e aquelas investigações nas quais existam pontos efetivos de contato com contratações feitas no âmbito da Petrobras. A questão da competência do juiz Sérgio Moro na análise desses fatos da Operação Lava Jato vem sendo questionada desde o início do processo, porque em muitos casos nenhum dos eventos investigados aconteceu em Curitiba e ele ainda assim acaba assumindo para si a competência para analisar esses fatos. Em 2015, ao julgar um pedido formulado pela defesa da senadora Gleisi Hoffmann, o Supremo decidiu que o recorte que deveria ser feito do ponto de vista temático era: Curitiba tem competência para avaliar fatos que tenham vinculação com a Petrobras. Todos aqueles que não o tiverem devem ser investigados pelos juízes dos locais em que os fatos tenham sido cometidos. Consequência disso, por exemplo, foi a distribuição de procedimentos filhotes da Lava Jato em várias regiões do país. Nós temos em São Paulo a Operação Custo Brasil, temos no Rio investigações relacionadas à eletronuclear, em Brasília questões relacionadas ao BNDES. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa semana, reconhece que as declarações prestadas por Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e que haviam sido anexadas ao procedimento que trata do sítio do ex-presidente Lula em Atibaia, não apontavam essa vinculação direta com eventuais auxílios ou algum tipo de contribuição que o ex-presidente tenha oferecido à empreiteira em contratos com a Petrobras. Mas um dos questionamentos era que todas as provas precisam ter alguma vinculação clara com a Petrobras, ou eventualmente uma prova pode não ter, mas ela está inserida no processo pelo todo. Exato. Na verdade, nem todas as provas precisam ter essa vinculação direta. Os fatos investigados lá precisam ter essa vinculação direta. Lá, o presidente Lula está sendo acusado por supostamente ter recebido valores da Odebrecht e da OAS para favorecer as empreiteiras em contratos eventualmente celebrados com a Petrobras. Se reconhece que, em relação às declarações da Odebrecht, essa vinculação não existe, não me parece que seja inadequado que efetivamente os procedimentos sejam remetidos para São Paulo. E a consequência disso não é que o Moro perca a competência para julgar imediatamente o caso do sítio. O que haverá provavelmente é a instauração de um novo procedimento em São Paulo, no qual as acusações formuladas pelo Emílio Odebrecht e pelo Marcelo Odebrecht serão investigadas aqui. Continua lá e a decisão do Supremo me parece que não tem intenção de alterar esse quadro, já houve manifestação do Ministério Público Federal sobre isso e também do próprio juiz Sérgio Moro. Não acho que essa decisão do Supremo impacte diretamente o caso do sítio que está sob jurisdição dele hoje. Claro, fica à vontade. Eventualmente, se observar que essa vinculação não existe também nessas provas que existem lá, da minha perspectiva, do ponto de vista técnico, é possível que se discuta se o juiz Sérgio Moro efetivamente tinha competência
para julgar esses fatos. Ô Gleiser, qual a extensão disso? A gente viu que logo após essa decisão se especulou muito sobre a possibilidade até do caso Triplex estar no meio disso, né? É uma alegação da defesa já antiga, desde o começo do processo, a defesa fala: o juiz Moro não é competente em termos jurídicos para julgar esse processo, né? O processo deveria ir para São Paulo por conta de onde ocorreram os fatos, mas alega-se aí uma vinculação com o Petrobras que não ficou muito clara. E aí, como é que fica? Então, eu acho que em primeiro lugar eu discordo um pouco do professor Conrado no seguinte: acho que o que se dizia em 2015, no caso Gleiser e Hoffmann, era assim: a tese do Ministério Público é tudo que tem o modus operandi de corrupção investigado na Operação Lava Jato Petrobras cabe na Lava Jato. Não importa se é Ministério de Minas e Energia, se é Eletronuclear, se é Eletrobras, você tem dinheiro estatal trabalhando com aquele modus operandi é Lava Jato. E nisso o Supremo falou: não. A senadora Luísio Nunes, Mercadante, Gleiser e Hoffmann vão para outros, não é Lava Jato, não pode ter uma competência ilimitada de julgamento. Só que nesse caso, o que você tinha no Triplex que parecia que era chancelado até agora? Fala, bom, o caso Triplex é Lava Jato, a denúncia quis mostrar uma relação específica de contratos, isso sumiu na decisão do Sérgio Moro e foi na confirmação da condenação também. O que você tem? Um indício de que faz sentido. Você tem uma coerência narrativa de que tem um toma lá da cá do Triplex com benefício com a Petrobras. Me parece que essa decisão do Toffoli, o voto, que é assim, 6 páginas, onde ele vai fazer a sua intervenção é um pouco mais genérico, ficam umas coisas superficiais, mas me parece que o ponto é o seguinte: ele fala, olha, por mais que exista suspeitas por parte da promotoria, por mais que possa ter relação com outros processos, aqui não existe, dele negritou, nem prova, nem demonstração de relação com a Petrobras. E por isso não é Lava Jato. E por isso eu remeto. E desloca o juízo. Dizendo, pode ser que se achar alguma coisa com a Petrobras, alguma prova, eu aceito que volte para Lava Jato, mas por enquanto não tem. Então aí eu vejo duas coisas. A primeira é uma briga política aí. Me parece que a intenção do Supremo, por mais que possa fazer uma série de críticas a como o voto foi redigido, ao seu timing, era claramente de deslocar a competência de julgamento. Investigação é um pouco mais complexo, se o Ministério Público pode ou não pode, mas ele fala, olha, São Paulo julga a causa. E Curitiba bateu o pé, é um estresse dentro do judiciário bastante inusitado. O segundo ponto que eu vejo é o seguinte: se precisa ter prova, cabal, demonstração de onde está o benefício com a Petrobras, isso a condenação do Triplex não tem. Então a defesa vai galgar aí um espaço, ganha um fôlego para levantar a tese desde o início de que aquelas não podiam ser decisões tomadas na Operação Lava Jato e pede com isso a nulidade do processo, que é basicamente extinguir tanto a prisão quanto os efeitos da lei de ficha limpa. Só que, por mais que isso seja possível, não me parece provável. Porque se isso chega no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin pode simplesmente remeter ao plenário, ao invés de para a segunda turma, e ali ele tem uma maioria que ainda dá um suporte para a Operação Lava Jato. Ainda assim, é uma sinalização de força de um setor dentro do STF contra a Lava Jato, que já dá sinais de que não há aquele suporte tão forte que havia até a morte do ministro Teori Zavascki. Ou seja, o simples fato de não encaminhar para a segunda turma, mas para o Supremo, já é uma demonstração de força desse grupo contrário, que já é maioria numa das turmas. Exato, e acho que reforça um pouco, tem aí essas duas situações bastante prejudiciais, que é o reforço e a radicalização do comportamento estratégico dos ministros do STF, que parece que contamina um pouco agora a primeira instância, que também vai agir estrategicamente nos seus interesses, né? Então, se a gente quer julgar, a gente vai julgar. Aí, com isso, as questões de regra vão sendo deixadas um pouco de lado. E essa situação um pouco estranha de realmente causar um barulho que parece que não vai gerar muito resultado. Então, é difícil ler aonde se chega com esse cenário, a troco do quem ganha, quem perde exatamente, está muito difícil. Paulo, no meio político, só essa especulação toda já começou. Putz, Lula pode ser candidato se for anulado o processo, como é que vai ficar, tal. Como é que foi essa movimentação lá em Brasília, entre os políticos? Existiu uma especulação muito grande em torno disso já por essa decisão? Marcos, acho que, enfim, essa decisão e qualquer tipo de entrave aí, ou de fratura na ordem do que vinha acontecendo nas investigações cai como uma luva para a estratégia do Lula,
Quer dizer, o PT, acho que desde o início, desde que houve a condenação, a perspectiva de prisão do Lula e depois a confirmação da prisão dele, eles tinham muito claro que o Lula não seria candidato em 7 de outubro, apesar de precisar manter essa estratégia de que, enfim, de que ele vai sim ser candidato, de que existe uma luz no fim do túnel. Quando você toma a decisão, por mais que lá na frente ela possa ser contestada, possa ser revertida, acho que isso fortalece um pouco o discurso dos petistas, você consegue para fora reforçar aquela tese que você mencionou, né, professor, de que não, enfim, de que o Moro não seria o juiz natural para a causa e acenar com a perspectiva de que a candidatura possa ser viabilizada e de que esse processo possa ser anulado. Né? Joga o problema um pouco para frente e dá um argumento que é um pouco do que eles precisavam agora. Enfim, era um momento em que, tudo bem, ainda faz bastante barulho a prisão do ex-presidente Lula, mas não sei se começava a cair na normalidade, mas já fazia umas 2 semanas que isso tinha acontecido. Acho que é um elemento novo aí, pelo menos que reforça o discurso do PT. Concordo com o professor, acho que lá na frente, enfim, os próprios petistas não acreditam tanto que isso vá a ser revertido, mas não deixa de ser, por isso, um elemento que para eles agora dá um pouco de discurso, enfim, joga um pouquinho de gasolina aí na fogueira que eles estão tentando armar. Ô Paulo, o Datafolha mostrou até que houve uma variação no percentual de Lula, apesar dos cenários não serem exatamente os mesmos e ele ter sido excluído já de boa parte dos cenários que antes ele estava, que existe uma percepção crescente na sociedade de que ele dificilmente será candidato, que aumentou um pouco isso, né? Que foi também uma das causas dele ter caído nas pesquisas de acordo com alguns analistas políticos, né? Como que você está vendo tudo isso? É um pouco esse jogo que você fala de adiar um pouquinho o processo esse debate, colocar ele como candidato por mais tempo, para também combater essa percepção de que Lula não vai ser candidato e a transferência fica comprometida? Acho que o PT me parece que vive uma situação agora um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo em que ele trabalha com a perspectiva de ter um outro candidato, enfim, sabe que precisa trabalhar esse nome novo, que seja o Haddad, enfim, ele precisa disso, ele também não pode abrir mão de dizer que o Lula é candidato agora, porque senão você tira ele das pesquisas, digamos que o PT admita que ele não é mais candidato, você tira ele das pesquisas, o Datafolha, Ibope vai testar um cenário em que você tem 2 petistas com 2%. Quer dizer, a perspectiva aí de transferência ou até a medição de qual é o tamanho do Lula, se está crescendo, se não está crescendo, vai por água abaixo. Então, ao mesmo tempo que ele precisa construir uma cara nova, precisa construir uma candidatura nova, ele não pode deixar de dizer que o Lula é candidato agora. Como é que ele vai conciliar essas 2 questões? Acho que é o principal desafio do PT, principalmente agora que o Lula, que é quem dava as cartas, quem continua dando as cartas dentro do partido, não está mais lá para fazer política no dia a dia. Quer dizer, quem é que vai tomar à frente nesse processo? Vai ser a Gleisi? Vai ser o Haddad? A gente viu o Haddad se encontrando com o Ciro nessa semana, discutindo uma perspectiva de aliança. A gente já viu reação interna no PT, reclamando disso, dizendo que ele não tem mandato para tratar do PT como partido. E até a frase dele é curiosa, pô, vocês cobram que eu faça política, quando eu faço, reclamam que eu estou fazendo política. Quer dizer, esses conflitos internos o PT vai começar a viver cada vez mais e não tem uma saída fácil, principalmente quando o principal mentor e o principal cabeça do partido tá preso. Professor Conrado, outro assunto dessa semana foi o acordo de delação premiada firmado por Antônio Palocci com a Polícia Federal. Sim. Primeira coisa, já havia uma negociação longa com a Procuradoria-Geral que acabou não firmando esse acordo. A Polícia Federal foi lá e firmou. Existe um debate no Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Polícia Federal com relação a esse tipo de procedimento, se é exclusividade da Procuradoria ou se a Polícia Federal também pode fazer. Em meio a todo esse cenário um pouco complicado, um pouco turvo, qual que é a legitimidade desse acordo e quais são os possíveis estragos aí disso? Como que vai andar um pouco isso? Qual é a sua percepção? Sim. Como você mencionou, o Antônio Palocci já há bastante tempo vem buscando estabelecer algum tipo de acordo de colaboração premiada no âmbito do Ministério Público Federal. Por uma série de circunstâncias, esse acordo não prosperou e, alternativamente, ele buscou estabelecer negociações com a Polícia Federal. A legislação vigente no país hoje em dia, a lei que trata das investigações dos crimes em que existam organizações criminosas, prevê o Instituto da Delação Premiada, da Colaboração Premiada, de forma bastante sistematizada e contém disposição no sentido de que a Polícia Federal poderia ser a entidade, a instituição a estabelecer essas tratativas e, eventualmente, consumar um acordo de colaboração premiada com alguém que tenha sido investigado. Acontece que foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo ex-procurador-geral da República,
uma ação de declaração de inconstitucionalidade que trata justamente de estabelecer se a Polícia Federal, no âmbito das funções que a Constituição lhe outorga, tem poderes para estabelecer esse tipo de negociação. Porque, no limite, eventualmente uma delação premiada, a gente viu isso no exemplo, por exemplo, do caso da JBS, pode ser concluída com uma não denúncia em face de alguém que tenha sido investigado. A polícia teria competência, poderes para exercer esse tipo de atividade? Esse é o tema central que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e, da minha perspectiva, efetivamente o titular da ação penal no âmbito da Constituição brasileira é o Ministério Público, é o Ministério Público que teria condições de estabelecer de que maneira que o poder punitivo do Estado poderia ser relativizado em situações como essa para que haja a celebração efetiva dos acordos. Mas é importante mencionar que, embora o Ministério Público faça críticas nessa ação de inconstitucionalidade aos poderes da polícia no âmbito desses acordos, muitas vezes o próprio Ministério Público, isso virou praticamente uma regra no âmbito da Operação Lava Jato, extrapola os limites de poder que a Constituição lhe confere nesses acordos. Não foi incomum ao longo da operação que a assinatura de acordos de colaboração premiada conduzissem à revogação, por exemplo, de prisões preventivas que haviam sido decretadas judicialmente, ou seja, o próprio Ministério Público, em algumas situações, se substituiu ao Poder Judiciário para revogar prisões preventivas simplesmente porque o acordo havia sido assinado. Mas com essa possibilidade de o Supremo Tribunal Federal decidir que a Polícia Federal não pode firmar acordos de delação, como que fica a situação de Antônio Palocci depois aí de algumas declarações que ele deu até para a Polícia Federal e tudo? Como é que fica toda essa situação dele? Do ponto de vista do investigado, ele na verdade está se valendo de um instrumento jurídico e de uma lei que está em vigência. O Supremo Tribunal Federal não a declarou inconstitucional, embora seja possível que se verifique num cenário futuro algum tipo de insegurança, ele na verdade está se valendo de um instrumento normativo que está em vigência. Então, ainda que eventualmente o Supremo considere que o dispositivo era inconstitucional, algum tipo de proteção é preciso que seja assegurada a ele. Então, no meu entender, ainda que eventualmente esse acordo seja questionado, essa disposição normativa seja considerada constitucional, os efeitos em relação aos benefícios que ele negociar precisam ser assegurados. Talvez se estabeleça uma discussão a partir de então a respeito da validade das provas que forem produzidas a respeito dessas declarações, mas ele parte de um cenário normativo que é vigente, que embora esteja questionado, não foi ainda definido. Então, acho que a situação dele fica protegida. Bom, beleza, a gente falava até que esse acordo foi tentado pelo Ministério Público, foi negociado por muito tempo, mas acabou não valendo. E acontece dias depois da decisão da segunda turma de tirar do Moro uma delação. Quer dizer, sai uma delação, entra outra na prática, em todo esse debate. Como que você vê esse aspecto político e essa disputa, os riscos dessa disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal, que existe desde o princípio da Lava Jato, mas em alguns momentos ela se torna mais latente? Bom, é um cenário bem estabelecido no país, no modo geral, de que as instituições, não só no judiciário, mas as instituições públicas, no modo geral, elas brigam para manter pequenos monopólios. Falta competição, aproveitando aqui, entre as instituições, onde nós conseguimos implementar bem essa competição de instituições que elas têm competência, existe sim uma disputa por melhor performance. Hoje, se você mantém esses monopólios, né, num certo legado varguista assim, da estrutura de Estado de negociação com o poder público, a pauta é sempre de benefícios da instituição e benefícios de aumento de salários e por aí vai, de vencimentos. Então, acho que um dos grandes méritos da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, de alguma maneira, foi ser a capacidade de coordenar bem a relação entre Polícia Federal e Ministério Público. Porque, normalmente, vem uma competição de uma disputa descoordenada e que um tenta meio que atropelar o outro. Então, e essa sinalização que o Janot também trabalhou um pouco nesse lado corporativo da coisa. Então, assim, se nós conseguíssemos ter um sistema de cooperação adequada entre polícia e Ministério Público, acho que poderia haver uma competição saudável aí, colaborativa, uma
colaboração competitiva aí entre as instituições que poderia ser muito frutífera, né? Não pode ter uma instituição fazendo um interrogatório e no dia seguinte a outra marcar com a mesma pessoa, como aconteceu com a Rosiana Sarney e por aí vai. Então, o cenário para mim delicado do Palocci é o seguinte: ele pode fazer um bom negócio agora, já foi negado o seu habeas corpus, então ele perdeu um pouco de vantagem, mas ainda assim há um espectro, é um fantasma do Joesley Batista aí, que foi quem conseguiu fazer a melhor delação premiada possível, e foi a maldição, né? A dele foi um pouco essa. Isso e as gravações. Na gestão Dodge não teve delação firmada, né? Então, mas eu acho que essas coisas de que se ele consegue um benefício que é bom demais, e isso vai à mídia, isso pegar, ele está um pouco nessa areia movediça, em que você tem uma maioria bastante frágil no Supremo protegendo o Instituto e a capacidade do Ministério Público, por assim dizer, fazer más negociações. Mas isso pode virar a qualquer momento. Então, uma negociação mal feita, no caso do Palocci, com excessivos benefícios e poucos benefícios para ele e poucos benefícios para a investigação, poderia ser algo que prejudica não só ele, mas também a capacidade futura da Lava Jato de estabelecer delações, que está sob um razoável risco no STF. Ele fica um pouco no escuro, né? Porque ele revela algumas coisas à Polícia Federal que pode no dia seguinte perder essa competência que na prática não existiu, mas que poderia ser concedida, e depois ele fica no escuro, né? Mas a sinalização dele é essa, né? É um jogo em que, por enquanto, está fazendo sentido e valendo a pena fazer as delações, e é um agente que tem muita capacidade aí de apresentar uma série de irregularidades que interessam para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal. Paulo, não temos acesso aí ao que vai vir dessa história toda, mas a gente já ouviu alguns depoimentos dele, aquele pacto de sangue que foi a aspa que ganhou manchetes durante muito tempo. O que esperar de efeito político, impacto político, só do fato de ter um acordo desse? A gente percebeu que o pacto de sangue gerou manchetes, mas não mexeu muito com intenções de voto, com pesquisa, né? Aquilo que a gente vem comentando aí há um bom tempo. Tem alguma expectativa diferente aí com relação a isso? Como é que vai ser? Eu acho que, enfim, fechada a delação, evidentemente, como você disse, depende muito do que tiver no conteúdo dela de fato, e não demora muito, né, a partir dos depoimentos, para que a gente comece a ter acesso ainda antes dela ser homologada, enfim. Acho que não vai demorar muito aí para a gente começar a ter um pouco mais de noção do que foi colocado no papel. Agora, eu acho que isso se soma a uma série de reveses, aí, partindo do pressuposto que ele vai falar sobre o ex-presidente Lula também, se soma uma série de reveses esperados por Lula. Enfim, tem delação, há a possibilidade da condenação no caso de Atibaia, não sei se agora com isso fica mais distante ou mais perto, mas existia uma perspectiva de que acontecesse ainda antes da eleição. Quer dizer, acho que se soma, evidentemente, a uma série de reveses, mas como a gente falou lá no início, quando houve, enfim, a perspectiva de prisão do Lula, eu acho que não vai ser, enfim, uma delação do Palocci que vai fazer com que dissolva completamente o capital político dele. Acho que o eleitor do Lula vota apesar desses problemas, vota apesar das condenações, vota apesar da prisão dele. Enfim, então acho que é uma maré negativa, mas não vejo como a delação do Palocci vai mudar frontalmente, 180 graus, o cenário eleitoral. Acho que é mais uma notícia negativa, mas pode abalar uma franja do eleitorado do Lula, talvez, mas acho que o grosso do eleitor que hoje declara voto no Lula não se sente muito atingido por isso, não vai repensar o voto dele no Lula porque um a mais falou. Eu acho que na cabeça dele o PT, o Lula é muito competente em comunicação, em fazer com que se cristalize essa ideia de que houve um golpe para tirar o PT do poder, de que o Lula está sendo alvo de uma perseguição para que não consiga voltar ao governo. Então acho que na cabeça desse eleitor lulista, desse núcleo duro do Lula, tende a fazer pouco efeito mais uma pessoa falando contra ele. Tem o fato, é verdade, de que o Palocci é a primeira pessoa de dentro do núcleo duro dele a falar, enfim, existem essas circunstâncias diferentes das outras delações, das outras acusações. Mas acho que para o eleitor lulista isso não tem o poder sozinho de tirar o voto dele.
Gente, eu vou lançar o último tema, que eu acho que é um dos grandes temas eleitorais nesse momento, que é a candidatura, a possível candidatura de Joaquim Barbosa. Muito se especula, é uma incógnita, e muitas questões aí que envolvem o pensamento, as crenças dele, tudo do ponto de vista econômico, jurídico, é mais conhecido, mas como isso vai se converter numa agenda de propostas, uma candidatura de fato, numa coalizão? Vou começar com vocês dois que acompanharam mais essa questão da vida jurídica dele, depois a gente trata um pouco mais de política. Conrado, o que você percebe da vida como ministro, como presidente do Supremo, até como procurador, da vida de Joaquim Barbosa que pode ser algum indicativo do que vai vir aí como candidatura de valores, de princípios, de ideias, enfim? Bom, o ex-ministro Joaquim Barbosa, hoje potencial candidato à presidência da República, na verdade se notabilizou no Supremo Tribunal Federal por ter sido relator da ação penal 470, o conhecido caso do Mensalão. Nas circunstâncias daquele julgamento, a postura do ministro Joaquim Barbosa foi bastante criticada por parte da advocacia, especialmente. Eu tive a oportunidade de acompanhar, fiquei morando em Brasília naquele momento para acompanhar o julgamento, por algum tipo de atitude que ele tinha no sentido de restringir de alguma forma, alguma garantia que eventualmente se entendia que a Constituição assegurava. Mas ele desempenhou na relatoria do procedimento do Mensalão um trabalho absolutamente exemplar, inclusive porque permitiu que fosse julgado em um período muito curto de tempo, né, em 7 anos, se realizou um julgamento que tinha inicialmente 40 acusados. Então ele era um ministro que tinha uma atuação destacada no âmbito da ação penal 470, ganhou notoriedade nacional por conta disso. E agora, do outro lado da advocacia, eu tenho muitas pessoas com as quais eu convivo que têm uma relação próxima com ele, justamente porque agora ele desempenha a atividade de advogado, revelam que, na verdade, aquela perspectiva de antes é uma perspectiva que se mantém. Quer dizer, é alguém que tem mantido uma postura objetiva, técnica, e a expectativa que eu tenho, embora ele seja uma figura que não tem essa desempenho político do ponto de vista da sua formação profissional, alguém que vai desempenhar algum papel nas eleições, pelo menos, de alguma importância. A gente tem visto aí que a cada pesquisa que sai, o nome dele é veiculado com uma relevância maior. Beleza, eu repito a pergunta para você também, que acompanha muito o Supremo, que acompanhou boa parte também da trajetória do Joaquim Barbosa no Supremo. É engraçado, né? O que faz as pessoas quererem votar no Joaquim Barbosa, né? Porque as pessoas têm essa imagem do julgamento do Mensalão. Então acho que tem uma parte de um eleitorado que se afinou ele com a direita como antipetista e ignora que ele é um homem de esquerda, né? De centro-esquerda, descriminalização do aborto, a favor de cotas, sabe? Pautas clássicas do liberalismo civil, individual, e que hoje se identificam, essas coisas engraçadas, no Brasil, com uma pauta de esquerda. Preocupação com o social e por aí vai, né? As políticas públicas que ajudam a diminuir miséria, distributivas. E, ao mesmo tempo, você tem uma parte do eleitorado ali que vê nele alguém que é o não político, o anticorruptor, e alguém que não transige, não negocia com esse lado negro da política. Mas ele não negocia, me parece, com qualquer lado. E assim, se ele não negocia nada com os lados escusos da política, como que você é presidente num país em que, se o presidente da República não negocia com o legislativo, ele sofre impeachment? Então, o que fica também da observação do então ministro Joaquim Barbosa é alguém que, mesmo no ambiente televisionado e razoavelmente restrito com agentes e um temperamento bastante explosivo, né? As brigas, né? Foi ali que começaram as tradições de brigas e debates pelo Tribunal Federal, eram protagonizadas pelo Joaquim Barbosa, né? E alguém que hoje fala isso já no ambiente, já nas suas manifestações. Então, o lado assertivo, que por um lado pode ser o que atrai um eleitor para ele, como alguém, o não político, ao mesmo tempo é algo que dentro do sistema pode rapidamente se tornar muito disfuncional.
Então, é algo que me surpreende muito. Eu acho que ele que pode servir é ter um bom desempenho e, de alguma maneira, pavimentar o caminho para outras candidaturas de presidentes magistrados ou coisas do gênero. Mas eu acho que essa questão do temperamento rapidamente vai virar um teto de desempenho nos debates. Entrei na pergunta. Eu fiz surfei, né, do jurídico para o político, me meti onde eu não sei nada, mas é o que eu acho que o que ele vai fazer é pavimentar um caminho aí para outras candidaturas no campo do direito e das autoridades de investigação migrarem em massa para a política. O Paulo Gleiser já praticamente introduziu aí a questão política na pergunta. Para a gente acabar, para fechar, quais são os desafios, né, dessa candidatura? É um outsider que tem dificuldades no partido, que não se mostra totalmente convencido disso, enfim. Acho que enfim, o Joaquim tem um potencial eleitoral gigantesco, acho que por esses dois motivos que você mencionou, né? Ao mesmo tempo em que ele tem uma linha ideológica mais próxima da esquerda, ele é um exemplo, a história de vida dele bonita, é o primeiro-ministro negro do Supremo, enfim, ele tem uma trajetória de vida que dialoga muito com a população mais pobre, mais carente. Acho que isso é o primeiro potencial eleitoral dele. O segundo é justamente esse fato de ser o outsider, anticorrupção, e alguém que já tomou, de fato, medidas concretas, práticas, até de maneira protagonizou, assertiva, por causa do julgamento do Mensalão, mas medidas concretas contra a corrupção. Então pode ser que ele seja também esse cara que tome o voto, que hoje está muito concentrado no Bolsonaro, enfim, por esse discurso anti-establishment político, mas com uma coisa prática para mostrar, com um cartão de visita prático do que ele já fez para mostrar. Os desafios dele. Acho que o primeiro deles é se convencer da candidatura e estar disposto, de fato, a rodar o país, enfim, a encarar uma campanha, a se expor pela primeira vez sem a capa de ministro do Supremo. Quer dizer, é diferente você estar no holofote como ministro do Supremo, como candidato a presidente. Precisa ver se ele está disposto a enfrentar esses problemas. Tem também a questão partidária, de como é que ele vai se relacionar com o PSB. O PSB é o partido que herdou a candidatura da Marina em 2014, não funcionou bem com o partido. Precisa ver, existem ainda alguns focos, não de resistência frontal, mas alguns focos daquela você criando dificuldade para ver se consegue algum tipo de arranjo. Mas existem focos de resistência dentro do PSB. Precisa ver como é que o Joaquim consegue contornar isso e trazer esse grupo para ele. Apesar de que a cúpula do PSB, todo mundo que a gente conversa, está super empenhada em transformar a candidatura dele numa candidatura palatável dentro do partido. Aí a gente passa para o segundo grupo de dificuldades. Acho que primeiro ele não é uma pessoa da política, então ele ainda não tem um grupo de assessores econômicos ou de assessores, enfim, que possam formular políticas para ele, com quem ele vai começar a dialogar para apresentar, para que se descubra mais ou menos o que é que pensa o Joaquim Barbosa, além do que ele já fez no Supremo. Por último, acho que a outra dificuldade que ele deve enfrentar é justamente essa, tendo uma pauta efetiva, tendo uma pauta que foi vitoriosa nas urnas, como é que ele dialoga com o Congresso, que vai ser um Congresso bem parecido com o Congresso que a gente tem hoje. Quer dizer, ele vai sentar na mesa para discutir com essas lideranças políticas que são alvo de crítica dele veemente, que ele já disse algumas vezes em entrevista, que gostaria de ver uma renovação completa na política, que não dá para negociar, enfim, uma classe política que já foi muito criticada por ele. Como é que ele, com um partido que não é tão grande, senta à mesa para negociar com essa classe política? Enfim, acho que ele é um candidato muito forte, é um bom produto eleitoral, digamos, mas com esses três, pelo menos, desafios a superar. A questão dele estar imbuído e conseguir superar uma campanha, a questão de apresentar um programa de governo, que se descobrir o que é que ele pensa exatamente, quem é a equipe dele, e por último, a capacidade dele de implementar essa agenda que ele vai apresentar durante a campanha. Gente, a conversa está ótima, mas infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Acho que foi muito bom para a gente debater esses temas tão latentes agora na política brasileira. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Mais um Conexão Brasília se encerra por aqui, acaba aqui. E gostaria de desejar um bom fim de semana a todos e esperar contar com a sua audiência no próximo programa.